A pandemia não foi para punir as pessoas que morreram, né? Não. Foi para ensinar todos nós, os que ficaram, a evoluir a frequência, a vibração, que acabou não acontecendo. Exatamente. Só deu uma acelerada no processo. Uhum. Tá? E esse acelerar é que vai se intensificar muito daqui para frente. O que a gente pode esperar, você acredita? Amigo, o pessoal fala de tudo, mas... Uma melhora, né? Não, depois, né? Isso, depois. Depois sim. Isso, uma depois, piora, sim. Mas antes no final de melhorar, túnel, vai piorar muito. Sim. 25 e 26 a gente vai ter uma situação ainda pior do que a gente passou em 2020. Pode esperar. Eu vou exemplificar isso, mas antes eu quero responder uma outra coisa que até escrevi aqui de Jesus. Você falou, qual é os exemplos de Jesus? Jesus tá numa passagem dele que ele fala assim: reconhecereis aqueles tempos quando ouvir falar de guerras e rumores de guerras. Rumores de guerra? O que diabos vem a ser rumores de guerra? Puta. Então vamos lá. 2022, nós tivemos uma Olimpíada. Vocês sabiam disso? Sim, foi em Tóquio, né? Foi, né? Tá. E 2020 nós tivemos uma outra pandemia, ou uma outra Olimpíada. É porque uma foi atrasada. Não, essa Olimpíada não é Olimpíada Olímpica, não, de esportes, não. Essa Olimpíada chama Olimpíadas da Guerra. Foi aqui na Venezuela, promovida pela Rússia. Pesquisa aí na internet. Mais de, não lembro se foi 30 ou 60 países. Jogos de guerra. É lógico que para um lugar desse é um grande shopping onde você vai vender equipamento, vai vender armamento, vai vender... Olimpíadas da Guerra. O que significa quando Jesus falou, quando ouvires falar de guerras e rumores de guerras? Que estamos vivendo um momento de iminência, né? Guerra iminente. E uma brincadeira dessa? Os caras fazem, não tem dinheiro não para gastar outra coisa, fazer uma Olimpíadas da Guerra? Quanto você acha que foi de investimento um negócio desse? Para fazer o quê? Para apresentar metralhadora, lança-granada, né, tanques e o diabo a quatro. Aí tem um outro detalhe. Para que você faz uma exposição de um negócio desse e vender armamento para Deus e o mundo? Para não usar? Lógico que vai usar. Né? Vocês querem ver como é que tá a brincadeira? Tanto que tem o rumor da Terceira Guerra, né? Batendo a porta aí. Então, se não tivesse a Terceira Guerra, do jeito que a coisa tá indo, acho que nem precisa ter, viu? Se continuar nessa pegada, o estrago já é grande tal qual. Gasta-se por ano 3 milhões por ano. Gasta-se por minuto no mundo, por minuto, 3 milhões e meio de dólares em armamento bélico. 3 milhões e meio de armamento bélico por minuto. Morre-se de fome no mundo 11 pessoas de fome por minuto. Caramba. Você não acha que 3 milhões e meio daria para matar a fome dessas 11 pessoas? Daria. E ainda se fosse no Maxud Plaza com, né? Sim. Com a suíte presidencial e tem uma coisa muito estranha nisso? Esses números? Entende que é rumores de guerra? Uhum. Que Jesus falou? E esse mesmo governo acha que a culpa da fome é das empresas. Isso, ou do agronegócio. Do agronegócio, que é exatamente as empresas que melhoram a nossa qualidade de vida. A gente só tem várias coisas de conforto e de saúde por causa de empresas de saúde, de segurança, né? Então, dá emprego para as pessoas. Aí eu te pergunto, Rosa, quantos interesses há nessa brincadeira, nesse jogo de gato e rato, de empurrar a responsa para lá e empurrar a responsa para cá? Esses interesses são os interesses dos senhores que dominam o mundo, que estão boa parte sobre a força de
de uma espiritualidade inferior. Uma frequência inferior. Uma frequência inferior. Ou a gente acha que só tem espírito bonzinho trabalhando para salvar e resgatar as pessoas aqui. Não tem também o pessoal do outro lado que está influenciando para ver esse caos. Uhum. Quanto mais bagunça, melhor. E de onde vieram eles? Quem? Esses espíritos. Ué, somos nós. Baixa. Somos nós. Somos nós. Gente que sentiu, sabe que sentiu gosto de sangue na boca? Falou, cara, é bom ter poder, hein? Né? Tem um ditado que diz, quer conhecer uma pessoa? Dê poder a ela. Uhum. Quer conhecer melhor ainda essa pessoa? Tire o poder dela. Muito bom. Entendeu? Somos nós. Não, é assim, a gente precisa fazer uma autoanálise muito grande nessa brincadeira toda para a gente se situar aonde realmente nós estamos nesse jogo. Qual é o nosso papel? Individualmente falando. Individualmente falando. Porque é legal, é fácil, é tranquilo, é cômodo apontar o dedo para o governo, para os empresários, entendeu? Para isso, para aquilo, para aquilo. E eu? E eu no meu mundo. E eu no meu mundo. Quer ver uma coisa? Coisas simples. Coisas muito simples. Eu hoje não consigo mais na minha casa jogar uma caixinha de leite no lixo. Eu lavo, dobro, amasso e vou guardando no saquinho, né? Isso tudo. E depois levo e deixo na porta da minha ex-esposa. Não, sem maldade. Eu falo isso, pessoal, não. É porque lá tem coleta seletiva e na minha não tem. É por isso que eu deixo lá. Ela também coloca o lixo dela lá. Mas falando bem sério, eu faço isso com caixinha de leite, garrafa PET, sabe? Enfim, não consigo mais... Sabe por quê? Vamos lá. Outro... Você lava também? Eu convenci o meu irmão que mora no fundo a também me passar e me dar. Ele não lava. Né? Ele briga ainda. Ele fala, pô, eu falei, não, mas já tá dando, já tá bom. Não precisa lavar, não, já tá ótimo. São Paulo. A cidade de São Paulo. A cidade, tá? Se fosse um país, seria o 80º país do mundo. A cidade. Certo. Tá? Cidade de São Paulo é o terceiro PIB do Brasil. O primeiro PIB é a União, o próprio Brasil. O segundo PIB é o Estado de São Paulo. E o terceiro PIB é a cidade de São Paulo. Peraí. São Paulo, o PIB é maior que Minas Gerais inteiro? É. Maior que o Rio Grande do Sul inteiro? É. A cidade. É a segunda maior frota de helicópteros do mundo. Se eu for dar números aqui, eu sou apaixonado por essa cidade. Sim, nós também. A cidade de São Paulo. Por que eu estou falando isso? Porque esse monstro, essa maravilha, recicla 5% do lixo. 5%. Então, se a cidade, que é tudo isso, recicla 5%, imagina o resto do país. Entenderam? Que não precisa você, sabe, ficar orando em templos e comprando incensos. Isso é legal até, mas é ação prática mesmo para fazer esse mundo melhor. Reciclar lixo. Uma outra coisa que eu também faço. Só um dado aqui, tem um documentário muito bacana de se ver, é triste, né? Mas tem que ver, sobre o consumo exagerado no Netflix. E fala que só 10% do lixo no mundo inteiro é reciclado. Lapo, tem uma informação que diz que se o mundo inteiro consumisse que nem os americanos, precisaria de 2,5 planetas. Ou seja, tem gente comendo demais, tem gente comendo de menos, consumindo de menos. É só ir para a África que a gente vê. Né? Então, falando daquilo que eu parei... uma outra informação que eu acho que é bacana também. Eu sou doador regular de sangue. Pô. Vira e mexe, a gente ouve falar, tal. E banco de sangue. olha, se eu sou doador regular de sangue, qualquer um pode ser. Porque, cara, eu tenho uma treta com a agulha. Mas você não tem noção como essa briga é feia.
Sabe? Porque dói. A pessoa, dói, cara, dói. Pra mim, dói. A mulher vem com aquilo lá, eu arrumo uma treta com ela toda vez que eu vou doar. E eu dou. Então, se eu tô doando, exceto se você tem alguma doença que impossibilita, tem anemia ou abaixo do peso, enfim. Mas dá pra doar. Você vê, são coisas simples. Reciclar lixo, fazer doação de sangue. Isso já ajuda a aumentar a nossa frequência, então. Ajuda... Rosa, é uma coisa tão maluca. A gente acha que tá fazendo bem pros outros, cara. A gente acha que tá sendo top, que tá sendo maravilhoso. Eu doava sangue e me achava gostoso. Eu dou sangue, eu sou bom pra caramba. Eu sou maravilhoso, eu sou mega. Aí eu fui ver que quando você doa sangue, o teu corpo trabalha pra caramba pra repor aquele sangue. Aumenta a produção de anticorpos. O primeiro beneficiado quando você doa sangue é você mesmo. Caramba. É karma, né? Olha como a natureza trabalha em prol daqueles que fazem alguma coisa de legal. Karma positivo. É um karma positivo. Você faz o bem pros outros, volta pra você em dobro. Tá vendo como, pô, cara, tem um ditado bacana que diz: se o malandro soubesse das vantagens de fazer o bem, faria o bem só por malandragem. Muito bom. Né? Então, cara, vamos fazer, dá, né? Mas a gente tem uma mentalidade ainda muito tacanha, muito pequena, muito egoísta, muito individual. E aí eu não vejo, o pessoal fala, pô, mas não tem jeito de levar na boa? Bom, jeito teria. Mas a comunidade científica já alertou sobre vários pontos de não retorno. O que seriam isso? Cara, não é legal não, mas é tipo, olha, chegamos aqui, daqui não tem mais como voltar. Em termos de aquecimento global, em termos de mudança planetária, em termos de temperatura, por exemplo, degelo das calotas polares. Alguns já chegamos em ponto de não retorno e outros nós estamos na iminência de chegar. Tipo, não adianta fazer mais nada porque não vai resolver. Vai ter que amputar, sabe? Uhum. Mas eu tenho uma pergunta que, dado tudo isso, você começou falando o programa sobre esse aumento da nossa frequência planetária, né? Como a transição planetária. Essa frequência, ela contribui para essas mudanças energéticas por si só? Vamos lá, esse planeta que para onde vão os nossos exilados, os exilados da Terra, né? Tem até uma coisa legal que a gente fala, que é: vamos fazer de tudo para não sermos protagonistas do próximo livro, chamado Os Exilados da Terra. Tá? Daqui a pouco vai ter um podcast lá em Capela falando dos exilados da Terra. Em Quiron. Então, o planeta está evoluindo. Ponto. Se você quiser fazer parte, beleza. Joia, vamos junto. Se você não quer, então, amigo, que pena, mas a nave está te esperando para te levar para Quiron. Porque vai para lá de nave. Tá? Ou em espírito. É muito louco isso, mas é real. Assim como os capelinos vieram para cá em naves. Tá? Estão sendo acomodados essas naves, né? Estão no lado escuro da Lua. Caramba. Então, desencarnou aqui, a vibração não bate com o que precisa, vai para a nave leva para Quiron. Ok? O que faz a gente ter certeza de que a coisa ainda é muito feia, muito séria e muito grave? O padrão de pensamento da maioria. E a degradação do ser humano. Vocês querem ver só? Quantas pessoas morrem por ano em atentados terroristas? Quantas? 12, 14, 16 mil pessoas. Por atentados terroristas. Quantas pessoas morrem no mundo por causa de homicídio? Pô, difícil, hein? 1 milhão? 200 mil 200 pessoas. mil. Tá? Quantas pessoas morrem no mundo por causa de guerras?
400 mil? 400 mil. Né? Juntando agora com as guerras da Ucrânia, de Israel. Aumentou. Por volta disso, vamos colocar 600 mil. Quantas pessoas morrem no mundo por causa de suicídio? 800 mil pessoas. Caramba. Ou Chocante, seja, hein? nós somos mais perigosos a nós mesmos do que o mundo externo é para nós. Por que você acha que o pessoal da ONU colocou o Setembro Amarelo? Por causa da saúde mental? Por causa do número de suicídios? Por que você acha que no metrô aqui de São Paulo colocaram aquela segunda porta, aquela segunda parede que fecha e não deixa ali aberto? No Fórum Trabalhista também, né? Sabia? No Fórum Trabalhista também. Lá tem uma ambulância de plantão, né? E por que a gente está passando por isso? Porque o ser humano, ele tá assim, quando você se afasta do natural, você começa a viver só as exacerbações, você começa a perder a tua essência. Você começa a perder a verdade do porquê que você está aqui. A gente não está aqui a desfrute, nós não estamos aqui a passeio. Nós estamos aqui para sair dessa encarnação um pouco melhor do que quando a gente chegou. Agora, quando você só pensa em balada, festa, oba, papapá, isso é ruim? Não, não é ruim. Mas a tua vida não pode ser só isso. Quando você não se preocupa com a questão do meio ambiente. Quer ver um outro exemplo? Eu colocava até uns anos atrás gasolina no meu carro. Hoje eu não coloco mais, é só álcool. Enche mais o saco? Enche, cara. Tem que ir mais vezes no posto. Mas eu estou fazendo alguma coisa para o planeta não ser tão contaminado em termos, né, de emissão de gás carbono na atmosfera. Então, quando a gente vai perdendo esses valores... Você quer ver uma coisa? Eu vi essa semana ainda. A internet, algumas redes sociais, como o Facebook e tudo, elas são altamente prejudiciais para a saúde mental de quem assiste. Por quê? Você abre aquilo lá, só tem gente bonita, gente sarada, gente na piscina, gente na balada. Você olha para sua vida e fala, caraca, eu não sou nada disso, velho. Dá depressão. Você fica mal. E aí foram entrevistar, a matéria não parou por aí, as pessoas que estão lá bonitas, tudo. A vida das pessoas é um horror. Exato. Não são aquilo lá. Aquilo é marketing. Aquele café da manhã bonito, sabe? Tipo, olha, eu tô comendo frutas, cereais e suco de laranja e não sei o quê, daqui pra academia, depois da academia pra piscina. A vida da pessoa não é aquilo. Só que se vende como se aquilo fosse uma verdade. Isso gera uma depressão, gera um mal-estar. Só que, assim, Allan Kardec, né, que codificou o Espiritismo, tem um dos livros dele chamado... Vou lembrar o nome do livro, tá? Obras Póstumas. Na verdade, não é um livro dele, foram citações dele que foi publicado depois da morte dele. Tem um pedaço dele no final chamado Minha Missão, que diz: reconhecereis aqueles tempos pela loucura que imperará no mundo e pelo alto grau de suicídio, principalmente entre as crianças. É só você ver. Tem criança de 5 anos hoje se matando. Cara, uma criança de 5 anos se mata por quê? Desculpa, não é uma brincadeira, meu. O Danone estava estragado, o Todinho não estava no gelado. Colégio que a gente estudou, no colégio, não faculdade, tem um monte que se joga da ponte que tem ali perto. Por quê? Porque, cara, você tem hoje um destempero, uma falta de... Quer ver uma coisa? Eu tenho um amigo que morava, ele já não está mais nem aqui em São Paulo, num apartamento de alto padrão no Tatuapé, tá? Lá no bairro que eu moro. E um dia eu desci com o filho dele, a gente foi no playground lá, e tinham 15 crianças numa gangorra. Gangorra, aquele negócio que senta um do lado, outro do outro, faz isso, né? É um de cada lado. Tinha 8 de um lado e 7 do outro. A gangorra não fazia isso, ela fazia isso. E aí,
eu falar assim, né? Meu, vocês vão detonar o brinquedo. Sabe o que um dos meninos falou? Menino de que ele devia ter uns 8, 9 anos. Meu pai paga.